Você sabia que existem histórias capazes de deixar qualquer filme épico de Hollywood no chinelo? Pois bem, uma delas está registrada há milhares de anos e envolve um simples detalhe que muda tudo. Em apenas uma noite, 185 mil soldados foram mortos por um único anjo. Dá para imaginar a cena? É quase como ver um exército inteiro de inimigos, armados até os dentes, cair por terra sem que uma espada humana fosse levantada. O mais curioso é que essa intervenção não foi fruto do acaso, mas parte de um plano que revela algo muito maior. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já se sentiu cercado, sem saída, como se as circunstâncias estivessem prestes a esmagar sua esperança? É nesse ponto que essa narrativa bíblica nos pega de jeito, porque ela não é apenas sobre guerra antiga, mas sobre a forma como o invisível pode mudar o visível num piscar de olhos. A história em si carrega um mistério fascinante. Quem foi esse anjo capaz de tal feito? E mais ainda, por que ele interveio naquela noite específica? Se alguém te contasse isso numa roda de conversa, talvez você levantasse a sobrancelha desconfiado, achando exagero. Mas é justamente nesse detalhe, nessa aparente impossibilidade, que mora a força do relato. Afinal, o que faria uma cidade ameaçada, prestes a ser esmagada por um império cruel, ser protegida de forma tão improvável? Pois é. Essa é a chave que abre o portal para um dos momentos mais impressionantes já narrados e que nos leva a mergulhar no contexto histórico e espiritual que cercava Jerusalém naquele tempo. Naqueles dias, a Assíria era como uma máquina de guerra imparável. Não existia quem ousasse enfrentá-los de frente e saísse vitorioso. Os relatos antigos descrevem como suas campanhas militares eram cruéis, deixando atrás de si apenas destruição, cidades arrasadas e povos inteiros levados como escravos. Foi justamente esse império que marchou até as portas de Jerusalém, trazendo consigo o peso do medo. Para o povo de Judá, cada som vindo do acampamento inimigo soava como um lembrete de que o fim estava próximo. Era como estar preso em casa, ouvindo o barulho da tempestade se aproximar e sabendo que o telhado não vai resistir. Dentro dos muros, a angústia era palpável. Os moradores não tinham apenas medo da morte, mas do destino cruel que aguardava os sobreviventes. A humilhação, a perda da liberdade e a destruição de sua identidade como povo. Imagine uma cidade inteira tentando dormir à noite, enquanto do lado de fora o inimigo acende fogueiras e entoa cânticos de guerra. É parecido com quando alguém vive sob a pressão de uma dívida gigantesca. Cada ligação do banco, cada cobrança parece um novo cerco, lembrando que a qualquer momento tudo pode desmoronar. Essa atmosfera de desespero pairava sobre Jerusalém como uma sombra sufocante. Mas no meio desse cenário de terror, um nome se ergue: Ezequias, o rei de Judá. Ele não era perfeito, mas tinha algo que o diferenciava. A consciência de que, por mais poderosa que fosse a Assíria, o poder humano nunca seria absoluto. Enquanto outros reis buscariam reforçar muralhas, acumular armas ou tentar negociar sua rendição, Ezequias se mostrou diferente. Ele não fechou os olhos para a realidade, mas também não deixou que a arrogância do inimigo fosse a palavra final. É como aquele pai ou mãe de família que, mesmo sem dinheiro na conta e com a geladeira vazia, escolhe não se entregar ao desespero, mas buscar uma saída maior. Esse contraste entre a arrogância de Senaqueribe e a fé de Ezequias é o que prepara o terreno para um dos capítulos mais impressionantes da história. De um lado, a lógica dizia que Jerusalém estava condenada. Do outro, a esperança ainda insistia em resistir. Era o choque entre a força dos números e a força invisível da fé. E é justamente nesse ponto de tensão máxima, quando tudo parecia perdido, que a narrativa se encaminha para mostrar o peso da ameaça do inimigo. O exército da Assíria era mais do que uma força militar.
era uma máquina de intimidação. Eles não marchavam apenas para conquistar territórios, mas para destruir moral, apagar culturas e reescrever histórias. Em cada nação conquistada, deixavam rastros de medo e submissão. Imagine homens treinados desde a juventude para a guerra, com armas afiadas, estratégias cruéis e uma disciplina fria. Para o pequeno Judá, olhar para fora dos muros e enxergar aquela multidão era como assistir a um tsunami se aproximando, sabendo que nada poderia detê-lo. Mas o verdadeiro golpe não estava apenas no número de soldados ou no barulho ensurdecedor das marchas. Senaqueribe sabia como usar as palavras como flechas. Ele mandava mensageiros gritar insultos em hebraico, a língua do povo, para que todos, do mais simples camponês até o soldado mais corajoso, entendessem. Não era apenas uma guerra física, era uma guerra psicológica. Era como quando alguém, em meio às dificuldades, escuta vozes dizendo: "Você não vai conseguir, já está derrotado, desista." Essas palavras ecoam na mente mais forte que qualquer espada. E a arrogância de Senaqueribe ia além. Ele zombava diretamente de Deus. Ele comparava o Senhor de Israel aos deuses das nações já derrotadas, rindo da ideia de que um Deus invisível pudesse proteger Jerusalém. Essa atitude não era só ofensiva, era provocativa, como um desafiante zombando antes de uma luta, certo de que o adversário não tem forças para revidar. É como alguém hoje olhar para você e dizer: seu esforço, sua fé, seus princípios, nada disso adianta. Eu sou mais forte e vou provar. Esse deboche não atingia apenas os ouvidos, mas corroía a esperança do coração. O povo de Jerusalém, dentro dos muros, vivia esse dilema: confiar em um Deus que parecia distante ou acreditar nas palavras do inimigo que se apresentava tão real e poderoso. Cada noite era um tormento, cada amanhecer parecia ser o último. A ameaça não era só de morte, mas de perder a identidade, de ver tudo em que acreditavam sendo destruído. Essa pressão constante é semelhante às lutas modernas, contas que vencem todo mês, diagnósticos médicos que insistem em piorar, notícias que roubam a paz, situações que gritam de fora, mas que tentam ocupar espaço dentro da mente. E foi justamente nesse momento de máxima tensão que o rei Ezequias tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Diante da maior ameaça de sua vida e da vida de sua nação, Ezequias escolheu o caminho menos óbvio. Em vez de reunir seus generais e traçar planos de defesa, ele foi até o templo. Ali, rasgou suas vestes, um gesto forte que mostrava não só tristeza, mas também humildade. Ele não estava diante de seu povo fingindo autossuficiência. Estava diante de Deus, reconhecendo que sem ajuda divina não havia futuro. É impressionante notar como esse rei, cercado por inimigos e pressionado por todos os lados, entendeu que o poder humano é limitado, mas a fé não conhece fronteiras. O ato de levar a carta de ameaça de Senaqueribe ao altar e espalhá-la diante do Senhor tem um simbolismo poderoso. É como dizer: isso aqui está além da minha força, mas não está além da tua. Quantas vezes nós carregamos papéis que nos pesam? Um diagnóstico médico negativo, uma conta que não conseguimos pagar, uma notificação judicial inesperada. A maioria de nós guarda isso na gaveta ou debaixo do travesseiro, remoendo a preocupação noite após noite. Ezequias nos ensina algo diferente. Colocar esses papéis diante de Deus, de forma literal ou simbólica, é transformar o fardo em oração. E não pense que essa atitude era um ato de fraqueza. Pelo contrário, foi uma estratégia ousada de confiança. Enquanto Senaqueribe exibia seu poder, Ezequias decidiu exibir sua dependência de Deus. Isso nos ensina que coragem não é apenas lutar com espada em punho. Muitas vezes, coragem é dobrar os joelhos.
É como aquele empresário que, em vez de se afogar no desespero por causa das dívidas, decide começar o dia entregando sua empresa a Deus. Ou aquela mãe que, em vez de se culpar pela rebeldia do filho, ora todas as noites colocando o nome dele diante do Senhor. Oração não é fuga, é a arma mais afiada que existe. A resposta não demorou. O profeta Isaías trouxe uma palavra de segurança. Deus havia ouvido o clamor do rei e estava pronto para agir. Repare que não foi apenas um "vai dar tudo certo", mas uma garantia clara de que a situação mudaria. Isso mostra que oração verdadeira não é apenas despejar palavras, mas entrar em sintonia com a vontade de Deus e ouvir sua direção. É como ligar um rádio. Você pode estar cercado de ruídos, mas quando sintoniza na frequência certa, tudo fica claro. E quando Ezequias sintonizou sua fé, o impossível começou a se mover. Essa parte da história traz um convite direto para a nossa vida. Que cartas você tem nas mãos hoje? Que ameaças estão tentando roubar sua paz? Pode ser o boleto que não fecha no final do mês, o laudo médico que tira o sono, ou até aquela mensagem no celular que queima como uma ferida. Assim como Ezequias, você pode escolher carregar sozinho esse peso ou colocá-lo diante de Deus. Essa entrega não elimina imediatamente a dificuldade, mas abre espaço para que uma intervenção sobrenatural aconteça. E foi exatamente isso que Judá experimentou naquela noite. Uma resposta tão inesperada que ninguém poderia imaginar. Enquanto a cidade de Jerusalém permanecia em silêncio, protegida pelos muros e envolta em oração, Deus estava agindo fora do alcance dos olhos humanos. O anjo do Senhor entrou no acampamento assírio como quem não pede licença, e em uma única noite, 185.000 soldados caíram por terra. O inimigo que parecia invencível foi reduzido a nada sem que Judá precisasse mover um dedo. É como se a própria justiça divina tivesse descido para equilibrar a balança, mostrando que quando Deus intervém, nenhum poder humano consegue resistir. Ao amanhecer, o contraste era chocante. Do lado de dentro dos muros, o povo ainda carregava a tensão da ameaça. Do lado de fora, silêncio absoluto e um cenário que ninguém poderia prever. Um exército reduzido a cadáveres. Imagine o impacto psicológico dessa cena. Os que zombaram de Deus, cheios de confiança em suas espadas, agora estavam deitados sem vida, e os sobreviventes assírios se viram dominados pelo pânico. Não foi apenas uma derrota militar, mas um golpe direto na soberba de um império que acreditava ser inabalável. Esse episódio nos mostra que muitas das batalhas mais decisivas não são vencidas com barulho, mas em silêncio. Quantas vezes alguém trava suas maiores guerras durante a madrugada, no quarto fechado, onde ninguém vê? É na lágrima silenciosa, no pedido sincero, que a intervenção chega. Assim como aconteceu em Jerusalém, Deus pode agir no campo invisível da sua vida. Enquanto você dorme, Ele pode abrir portas de emprego, restaurar relacionamentos, enviar cura para seu corpo ou colocar pessoas estratégicas no seu caminho. A vitória pode nascer no momento em que você menos espera. E se trouxermos isso para a vida moderna, dá para perceber como Deus continua trabalhando de formas inesperadas. Pense naquele empresário que, sem recursos, ora e de repente recebe uma ligação de um investidor que muda sua história. Ou aquela mãe que ora por seu filho rebelde e meses depois, sem ela imaginar, o vê voltando transformado. São intervenções sobrenaturais que, assim como em Jerusalém, não podem ser explicadas por estatísticas ou lógica humana. É como se o céu se movesse na calada da noite, mudando o rumo da história. Tudo isso nos ensina uma verdade poderosa. Não importa o tamanho do problema, a arrogância do inimigo ou a fraqueza que sentimos. Quando o sobrenatural entra em cena, não há cálculo humano que explique o desfecho.
Jerusalém experimentou isso de forma literal, mas cada pessoa pode experimentar na prática, desde que esteja disposta a confiar e colocar suas batalhas nas mãos certas. Afinal, a intervenção divina não apenas resolve um problema imediato, mas também expõe a fragilidade de todo o poder que se opõe a Deus. E foi exatamente isso que Senaqueribe teve que enfrentar na sequência da história. A derrota de Senaqueribe não foi apenas um evento militar, foi um terremoto em sua alma e em seu legado. Pense no peso psicológico. Um rei que tinha a imagem de invencível, de governante intocável, de repente se vê fragilizado, envergonhado e forçado a retornar para casa. A humilhação não estava apenas no campo de batalha, mas estampada no olhar de cada súdito que o recebia em Nínive. O orgulho, que um dia parecia uma armadura impenetrável, agora se tornara um fardo que ele carregava sozinho. É como um executivo de alto escalão que, após anos de poder, perde tudo em um escândalo e precisa encarar a opinião pública. Quando seus próprios filhos o assassinaram no templo de Nisroch, a cena revelou algo ainda mais profundo: a desintegração daquilo que ele acreditava ser sólido. O templo, que deveria ser espaço de proteção, se converteu em seu túmulo. A família, que deveria ser apoio, se tornou sua sentença. E sua fé em deuses estrangeiros, que antes lhe trazia confiança, mostrou-se impotente diante da justiça do Deus vivo. Essa ironia histórica mostra que a verdadeira segurança não se encontra em sistemas humanos, nem em alianças, nem em títulos, mas na fonte de poder que não pode ser corrompida. Quantas vezes hoje vemos pessoas colocando sua confiança em coisas semelhantes, dinheiro, status, fama, e descobrindo em momentos de crise que esses templos não sustentam? E aqui entra o aspecto espiritual e psicológico. A arrogância é como um veneno silencioso. Ela começa sutil, nos faz sentir maiores do que realmente somos, até que pouco a pouco nos distancia da humildade, da sabedoria e até das pessoas ao redor. Senaqueribe se isolou no pedestal da soberba, e isso abriu espaço para que a própria casa se voltasse contra ele. É como aquela pessoa que, dominada pela necessidade de controlar tudo, acaba sufocando relacionamentos, destruindo pontes e criando inimigos dentro da própria família ou trabalho. No fim, a queda não vem apenas de fora, mas de dentro. Historicamente, o destino de Senaqueribe encontra paralelos impressionantes. Napoleão Bonaparte, por exemplo, que chegou a dominar quase toda a Europa, foi derrotado no auge de sua confiança e terminou seus dias exilado em solidão. O Titanic, anunciado como inafundável, afundou em sua primeira viagem. Até empresas modernas, que crescem em ritmo meteórico, como algumas startups bilionárias, já desapareceram da noite para o dia por causa de decisões movidas pela arrogância. O padrão é claro. Toda vez que alguém desafia princípios maiores do que si mesmo, acreditando ser invulnerável, a queda não tarda. Essa história, no entanto, não é apenas sobre um rei distante, mas sobre cada um de nós. O Senaqueribe moderno pode estar no coração humano quando confiamos demais em nossa própria força e esquecemos que a vida é feita de imprevistos que não controlamos. Um diagnóstico inesperado, uma crise financeira, um erro de julgamento. Tudo isso pode nos lembrar de que não somos deuses. Reconhecer isso não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É colocar os pés no chão e entender que o verdadeiro poder está em reconhecer limites e buscar auxílio no alto. E enquanto Senaqueribe caiu pelo peso de sua soberba, Jerusalém sobreviveu pela força de sua fé. Mas o significado dessa virada ainda reserva lições mais profundas. A cena bíblica é mais do que uma lembrança de tempos antigos. É um espelho que reflete dilemas muito atuais. O contraste é nítido. De um lado, um império arrogante confiando em suas armas,
De outro, um povo pequeno sem forças aparentes, mas sustentado pela fé. Essa tensão nos faz refletir sobre como também travamos nossas próprias batalhas. Às vezes, o inimigo não veste armaduras, mas surge em forma de problemas familiares, crises financeiras ou enfermidades que parecem intransponíveis. Nessas horas, a história de Jerusalém nos sussurra que a verdadeira vitória não vem daquilo que conseguimos segurar com as mãos, mas daquilo que entregamos nas mãos certas. É interessante observar como esse princípio se aplica até em áreas que, à primeira vista, parecem distantes da fé. Um empresário pode ter acesso a capital, tecnologia e grandes conexões, mas se faltar propósito, ética e sabedoria, sua estrutura desmorona como um castelo de cartas. Do outro lado, um pequeno empreendedor, movido pela confiança em Deus, disciplina e clareza de valores, pode alcançar resultados inesperados, como um Davi diante de Golias. Assim também acontece em relacionamentos. Não adianta manipular ou impor, quando a humildade e a oração silenciosa podem transformar corações endurecidos. Esse é o significado prático da história. Fé não é passividade, é ação alinhada com o invisível. Outro ponto essencial é entender que a arrogância nunca tem a última palavra. Senaqueribe caiu porque zombou do divino, e essa lição ecoa até hoje. Quantas figuras públicas já vimos se autoproclamarem invencíveis, apenas para se verem reduzidas a meros exemplos do que não fazer? Isso serve de alerta pessoal. Cada vez que confiamos exclusivamente em nossa força, nos colocamos na mesma estrada que levou o rei assírio à ruína. Mas quando fazemos como Ezequias, dobrando os joelhos, reconhecendo nossa limitação e pedindo intervenção divina, abrimos espaço para que o impossível se torne real. E esse entendimento é só o começo, pois quando trazemos essa reflexão para dentro de nossa rotina, a mensagem se torna ainda mais transformadora. Cada pessoa, em algum momento, se vê diante de inimigos que parecem maiores do que sua força. Para uns, é a saúde que se fragiliza, exigindo tratamentos longos e caros. Para outros, é a solidão que bate forte, mesmo estando rodeado de gente. Há também aqueles que enfrentam a pressão do fracasso, seja no trabalho, na faculdade ou até nos próprios sonhos. Tudo isso se parece muito com o cerco de Jerusalém. Inimigos poderosos, risadas de zombaria e a sensação de que não há saída. Mas a história de Ezequias prova que, quando se olha para cima, em vez de olhar apenas para o problema, a virada começa. Na área da saúde, por exemplo, há histórias inspiradoras de pessoas que, mesmo diante de diagnósticos terríveis, encontraram forças através da fé. Não quer dizer que milagres sempre aconteçam da forma que esperamos, mas sim que a fé traz coragem para enfrentar processos. Imagine alguém que precisa começar uma rotina de exercícios para controlar a diabetes. Em vez de reclamar, pode encarar isso como um pacto com Deus pela própria vida. Cada caminhada, cada refeição equilibrada se torna uma oração em movimento. O mesmo vale para quem luta contra vícios. Pequenas escolhas diárias, acompanhadas de oração, tornam-se uma estratégia tão poderosa quanto o anjo que passou pelo acampamento inimigo. E quanto aos jovens, eles vivem cercados por pressões sociais, comparações nas redes e medos sobre o futuro. É como se Senaqueribe estivesse gritando todos os dias: "Você não vai conseguir, seu Deus não pode te ajudar." Mas, assim como Ezequias levou a afronta ao templo, os jovens podem levar suas dores para a presença de Deus. Seja no quarto, no ônibus, indo para a escola, ou até no silêncio de uma madrugada difícil. Ler bons livros que tragam clareza, como O Monge e o Executivo, ou Mais Esperto que o Diabo, pode se tornar um complemento prático dessa busca. No mundo profissional, a lição é igualmente aplicável.
Imagine um empreendedor que vê suas dívidas crescendo ou um funcionário que sente que seu esforço nunca é reconhecido. Ao invés de se desesperar, pode-se começar a pedir sabedoria para tomar decisões estratégicas, reorganizar gastos, investir em aprendizado, buscar networking saudável. A fé não substitui o planejamento, mas dá coragem para arriscar, persistir e não desistir quando tudo parece desmoronar. É como unir o céu e a terra na mesma mesa de planejamento. Por fim, pense nas famílias. Quantas estão cercadas por brigas, falta de diálogo ou pela dor do distanciamento? Confiar em Deus pode significar dar o primeiro passo em direção ao perdão, mesmo que pareça injusto. É como se, ao abrir mão da vingança, você abrisse espaço para que o anjo do Senhor entrasse e fizesse aquilo que você não consegue. Esse mesmo anjo que silenciou um exército inteiro é capaz de silenciar discussões, restaurar lares e devolver alegria a ambientes que antes eram marcados pelo caos. E o mais fascinante é perceber que esse anjo não era um mensageiro qualquer, mas a própria manifestação da justiça divina em ação, algo que se revelará ainda mais claramente no próximo ponto. Naquela noite, quando o anjo do Senhor atravessou o acampamento assírio, algo extraordinário aconteceu. Não foi apenas a queda de soldados, foi o colapso de um sistema que zombava do Deus vivo. Aquele anjo não era uma figura simbólica, mas a manifestação visível do braço da justiça divina. É como se Deus tivesse decidido entrar pessoalmente em cena, provando que nenhum inimigo, por mais poderoso que pareça, pode se manter de pé diante dele. Essa é a essência do clímax espiritual, o momento em que o céu toca a terra e redefine a realidade. Imagine acordar numa manhã em que os seus maiores problemas simplesmente perderam força. A dívida que parecia impagável encontra uma saída inesperada. A enfermidade que insistia em desafiar a medicina começa a ceder. A pessoa que te perseguia no trabalho é transferida e o caminho se abre. Foi exatamente isso que aconteceu em Jerusalém. O que parecia impossível se tornou possível porque a intervenção não veio da lógica, mas do invisível. E isso ecoa para hoje. Há batalhas que você jamais vencerá com cálculo humano, mas que podem ser vencidas com uma intervenção divina. Esse anjo, portanto, não era um mero mensageiro com asas de luz. Era o próprio poder de Deus em movimento, como um raio cortando a escuridão. E se isso aconteceu há milhares de anos, o que impede que aconteça de novo? Quantos já experimentaram situações em que a única explicação foi Deus? Pessoas que sobreviveram a acidentes, famílias restauradas depois de anos de silêncio, portas abertas em meio ao desemprego. É como se o mesmo anjo continuasse a atravessar campos de batalha pessoais, deixando para trás um rastro de vitória e esperança. Essa é a revelação que pulsa até hoje. O braço da justiça divina ainda está em ação e a pergunta inevitável é: será que você está pronto para deixar ele agir também na sua vida? Agora que você conhece essa história, perceba a dimensão do que aconteceu em Jerusalém. Um rei arrogante desafiou o Deus vivo, um povo aflito clamou em oração e um anjo foi suficiente para mudar todo o destino daquela noite. Em poucas horas, o que parecia o fim se transformou em livramento. Essa é a prova de que o impossível é apenas o cenário perfeito para que Deus mostre quem Ele é. E aqui está o ponto crucial. Se o Senhor enviou um anjo para proteger Jerusalém de um exército de 185 mil soldados, imagine o que ele pode fazer na sua vida. Talvez você não esteja diante de guerreiros armados, mas diante de contas, doenças, medos ou injustiças. Ainda assim, a essência é a mesma. Deus continua levantando seu braço em favor de quem confia nele. O que parece um beco sem saída pode se tornar, da noite para o dia, um campo de vitória. Por isso,
eu quero te fazer um convite. Se essa mensagem falou com você, curta, comente e compartilhe este vídeo para que mais pessoas também recebam esperança. Afinal, nunca sabemos quem está travando sua própria batalha em silêncio. E mais, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Juntos, vamos continuar descobrindo o que a Bíblia diz e como isso pode transformar a sua vida.